Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. A leitura sugerida para nós hoje encontra-se em Mateus, capítulo de número 9, versículo 36, que nos diz o seguinte: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Pois bem, irmãos, o tema dessa leitura, o mundo é como ovelha que não tem pastor. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 11, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o Senhor, e que traz por título Comprometidos com a Evangelização. Nós encontramos o Senhor Jesus em um daqueles momentos em que ele para contemplar os lugares por onde eles estavam andando, e vendo as suas misérias, vendo as suas mazelas, acima de tudo, vendo a sua pobreza espiritual. O quanto eles eram pobres espiritualmente. Pobre aqui não é de humilde, é pobre de miserável. O quanto eles eram miseráveis espiritual. O comentarista Champlin vai nos informar dizendo que só em Jerusalém, mais de 400 sinagogas, em todas as aldeias, em todos os lugares, pelo menos uma sinagoga tinha. Pelo menos um local de reunião para meditar, para estudar, para conversar, para discutir, para pregar a palavra de Deus havia em cada uma daquelas aldeias. Mesmo com tudo isso, Jesus para e olha para essas pessoas, e o que ele diz para os discípulos é a revelação de todo o mundo. Hoje em dia está muito em alta essa divinização de Israel e de Jerusalém. Jesus estava pregando lá, Jesus estava andando lá. E estando lá, ele olhou para todos eles, para toda aquela chamada Terra Santa, e ele diz que eram como ovelhas que não tinham pastor. Não sei se você tem noção do que é uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor é alguém que é vulnerável, extremamente vulnerável, é alguém que não sabe se defender e não tem quem o defenda, e assim sendo, é uma presa fácil para qualquer predador. Ela não vai se alimentar de forma nenhuma, e ela simplesmente vai morrer, porque não tem quem a conduza. Jesus está olhando para essas pessoas, Jesus está olhando para esse cenário, Jesus está olhando para estas vidas, para estas aldeias. O versículo 35 diz que ele percorria as cidades e as aldeias vizinhas. Jesus está olhando para estes lugares. Isso causa tristeza em seu coração. Isso causa tristeza na sua alma. Tanto que a expressão aqui é compaixão. É algo tão íntimo, é algo tão de dentro, que naquele tempo era confundido com o intestino. A palavra usada aqui era intestino. Hoje nós falamos que vem do coração, né? Eles diziam que vinha do intestino. De tanto que isso causava tristeza em Jesus Cristo. Dor. Ele sentia essa dor. Porque isso significava, irmãos, que essas pessoas estavam longe de Deus. Nenhum homem foi feito, nenhuma mulher, ninguém, nenhum ser humano foi criado para estar longe de Deus. Isso não é apenas uma palavra de pregador. Isso é realidade, porque a nossa natureza carece da presença de Deus. Não faz sentido nenhum as pessoas viverem separadas de Deus. E um verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele entende que nem todas as pessoas caberão dentro das religiões, de uma forma geral. Isso significa que elas não alcançarão os céus, isso significa que elas ficarão longe do céu, que o céu está fechado para elas, porque elas só podem entrar no céu se ela entrar primeiro na Assembleia. E aí nós fechamos as portas, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso, e nós fechamos as portas para as pessoas se aproximarem de Deus, à semelhança daqueles líderes dos dias de Jesus.
homens que fechavam as portas do reino dos céus para que as pessoas não entrassem. E Jesus olha para elas, todas elas, e diz que elas são semelhantes à ovelha que não tem pastor. Porque o verdadeiro pastor, ele se importa. O verdadeiro pastor, ele está mais interessado no bem-estar da ovelha. E ele vai se privar, olha o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Ele vai se privar do seu conforto, ele vai se privar da sua segurança, da sua integridade, para que esta ovelha tenha toda a condição de viver livremente, de estar segura. O mundo de verdade, cada dia mais se aprofunda em suas desgraças e em suas mazelas. E não há alegria nenhuma em ver a destruição que campeia no mundo. São ovelhas sem pastor. São ovelhas sem líderes que os conduzam a Deus. Mateus vai encerrar esse capítulo com uma fala do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus vira para os discípulos e diz aqui: rogue para que o Pai, peça para que o Pai, implore para que o dono do mundo, o Senhor da seara, a seara é o mundo, o dono do mundo, mande trabalhadores, mande pastores. Meu amado, se você tem alguma responsabilidade de Deus sobre algum grupo, sobre uma sala, sobre uma igreja, se você lidera a sua família, entenda que sobre os seus ombros pesa uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser pastor destas vidas e de conduzi-las ao lar celestial. A terra que mana leite e mel do Senhor Jesus, do nosso Deus, que foi preparada para nós. Entenda que você é o líder e você precisa ser capacitado por Deus para fazer tal obra. Você é a resposta de Deus para o mundo. Você é a resposta de Deus para esse mundo que não tem pastor. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Fique em paz.